Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. A noite de quarta-feira, noite de oração. E nesse momento nós vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Vamos orar. É bom, Senhor, estarmos na Tua presença para esse momento de oração e também de reflexão na Tua palavra. Te agradecemos, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade que nos alcança. Muito obrigado, Deus, por nossos lares, por nossa família, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Muito obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado, Pai, por nos alcançar com a graça de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ter promovido através de Jesus a salvação que nós temos. Nós te louvamos, Pai, engrandecemos o Teu nome. Pedimos, Senhor Deus, que nesse tempo de distanciamento, o Senhor alcance os nossos corações com a perseverança, com a paciência, com a disposição de entendermos, Pai, as Tuas provisões para esse tempo. A nossa oração, em nome de Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A carta de Paulo aos Romanos é muito precisa em nos dizer que para servirmos bem a causa de Jesus, precisamos ser homens e mulheres livres. E para sermos livres de verdade, nós precisamos abraçar com muita convicção e através de uma experiência profunda de fé a causa de Jesus. Paulo deixa claro em Romanos como ele vive livre em Cristo, desatado do peso da lei e dos preconceitos da cultura e da religiosidade judaica. A carta é riquíssima. Personagens ilustres da nossa história, da história da igreja, deixaram registros de suas experiências de despertamento profundo, de profunda convicção de fé através da leitura da carta aos Romanos. Agostinho de Hipona era um jovem do norte da África, ali onde hoje é a atual Argélia. Ele era um homem do seu tempo, professor de literatura, retórica, falava grego, latim, andou pelas cidades mais importantes da época, num tempo em que a fé cristã estava sendo oficializada como a religião exclusiva do Império Romano. Embora muito inteligente e um professor de sucesso, Agostinho era escravo de suas paixões sexuais. Um homem devasso, que não controlava os seus instintos. Sua mãe é conhecida por orar incessantemente por ele. Ela era uma cristã fervorosa, foi canonizada até como Santa Mônica. Em 386, quando ele ensinava em Milão, ele foi envolvido pelo discurso de Ambrósio, o bispo daquela cidade. E em suas confissões, ele escreveu que num determinado dia de verão daquele ano, depois de ter sido incomodado pelo discurso do bispo, ele se retirou para o jardim da hospedaria onde ele morava, buscou um lugar de solidão e se pôs a chorar compulsivamente. Havia um tumulto no seu coração, ele travava uma luta tremenda consigo mesmo, ele não queria ser aquele homem devasso, ele não queria ser aquele homem pecador, ele já havia sido incomodado pela mensagem do Evangelho, até que então ele encontrou ali, naquele lugar onde ele estava, naquele jardim, o livro do apóstolo, como ele se refere à carta aos Romanos. E abriu, simplesmente abriu ali e caiu lá no capítulo 13, no versículo 13, que diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes.
E ele ainda diz assim, então ele diz assim nas suas confissões: não quis ler mais, nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração a luz da certeza. Agostinho foi então libertado das suas trevas. Muitos anos depois, 1515, um outro homem eminente, evidente da nossa história, Martinho Lutero, que lutava com sua culpa. Ele foi até para o monastério. Ele era um monge agostiniano que jejuava e orava por dias seguidos, dias e dias. Era um homem escravizado por sua religiosidade. Uma religiosidade fundamentada na culpa e no medo. Com certa constância, na intenção de saldar a sua dívida, ou a dívida do seu pecado, no convento, ele se penitenciava, se batia. E ali no convento, ele tentava, né? ele tratava ansiosamente de alcançar a sua salvação pelo cumprimento de obras meritórias. Mas qual foi sua decepção? Lucien Febvre, em um de seus biógrafos, um biógrafo de Martinho Lutero, nos diz assim: um imenso desalento, espantosas crises de desespero e, pouco a pouco, a convicção de que toda a luta era em vão, ou era vã, já que os desejos se mostram invencíveis e o pecado permanente. O pecado não era uma simples fraqueza que o homem pode remediar por meios exteriores. É um poder maldito, infinito, que o separa para sempre do seu Criador. Para salvar sua alma, Lutero se esforçou. Galgou todos os degraus da vocação de monge que poderia galgar. Quando estava fazendo seu doutorado em teologia, deparou-se com o texto grego da carta aos Romanos. Foi a primeira vez que ele teve acesso ao texto bíblico. E ao ler o verso 17 do capítulo 1, na língua original, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele afirmou assim: senti que havia nascido de novo, e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As Escrituras todas tiveram um novo sentido, e a partir de então, a frase "a justiça de Deus" se tornou indizivelmente doce, em virtude de um grande amor. Aquela justiça, que para ele era meritocrática, era algo terrível, se tornou para ele simplesmente uma expressão de amor, depois dele se declarar com o texto de Romanos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. É libertador. Lutero foi liberto do seu medo, daquele medo da perdição, e escreveu também um comentário aos Romanos, um riquíssimo comentário da carta de Paulo aos Romanos. Pouco mais de 200 anos depois, o comentário de Lutero provoca uma transformação no coração de um religioso britânico. Homem sincero, homem de Deus, porém muito equivocado. Seu nome, John Wesley, o fundador do metodismo. Ele voltava da Geórgia, lá nos Estados Unidos, depois de 2 anos de missão, uma missão frustrada entre os colonos. E em sua viagem, ele teve uma experiência marcante com os irmãos morávios, que estavam no mesmo navio que ele. Durante o percurso de volta, uma tempestade muito forte os atingiu. E eles estiveram muito perto do naufrágio e da morte. Enquanto o medo tomava conta do coração dos tripulantes
e dos demais navegantes, as demais pessoas que estavam no navio, e Wesley, com seus companheiros, sentiam-se aterrorizados, um grupo de cristãos morávios cantava hinos de louvor a Deus e não demonstravam qualquer medo em meio àquela tempestade. O navio prevaleceu, a tempestade passou, e eles foram então questionados ali por sua conduta, e os irmãos morávios afirmaram sua fé na salvação pelos méritos de Jesus, por isso a segurança deles ali naquele momento. John Wesley não compreendeu muito bem, achou estranho, ficou incomodado com aquela segurança toda dos irmãos, enquanto ele e seus companheiros estavam aterrorizados com a possibilidade do naufrágio, da morte. Eles estavam ali muito seguros, muito tranquilos. Aquilo deixou Wesley um tanto quanto incomodado. 3 anos depois, ele participou, a muito contragosto, de uma reunião dos irmãos morávios. E naquela reunião, alguém lia o prefácio do comentário de Romanos escrito por Lutero. E aquela experiência foi registrada por John Wesley no seu diário. E ele diz assim, mais ou menos: cerca de 15 para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus operara no coração pela fé em Cristo, eu senti um calor aquecer meu coração. Vi então que eu, de fato, cria em Cristo, somente em Cristo, para dar-me salvação. E me veio uma certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, até mesmo os maus, e que Ele me salvara da lei, do pecado e da morte. Wesley foi libertado dos seus pecados e da sua crise de fé, por crer na salvação pelas obras. Ou seja, ele cria na salvação pelas obras, ele se debatia com essa impossibilidade. Mas agora, percebendo pela carta de Paulo aos Romanos o que Jesus havia feito por ele então estava liberto daquela convicção equivocada de fé que ele tinha. Muito tempo depois, Karl Barth, teólogo suíço, em seus estudos teológicos, ele foi muito influenciado pelos intelectuais liberais. Os teólogos liberais compartilhavam um otimismo ingênuo por desconsiderarem o conceito bíblico de pecado como uma inerência enraizada no coração da espécie humana pelo inimigo e que só pode ser transformado por uma iniciativa divina. Presos no seu racionalismo iluminista, eles criam na possibilidade do ser humano ser capaz de produzir algo de bem ou algo de bom para si mesmo, como humanidade, e assim, através do conhecimento, através da ciência, entendiam que o próprio ser humano poderia resolver os problemas que o pecado plantou no coração da humanidade. Tal ilusão é colocada em xeque quando em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial. O conhecimento e a ciência, as grandes descobertas, se prestam agora a alimentar a matança entre os homens, entre as nações. Uma enorme incoerência é provocada pelas atrocidades da guerra em relação à esperança liberal e iluminista. O conhecimento e a ciência que iriam promover a solução de todas as mazelas humanas se prestam agora a fomentarem a tragédia. Imediatamente, por seu coração sincero, Karl Barth se dispõe a rever seus conceitos teológicos e a rever a sua fé. Sua fonte para tal revisão foi nada mais, nada menos do que a carta de Paulo aos Romanos.
Ele diz assim no seu comentário aos Romanos: a potente voz de Paulo era para mim, sem dúvida, algo novo, como também para muitos outros. A ênfase inflexível na absoluta dependência do pecador na graça soberana e salvadora de Deus, em Cristo Jesus, gerou aquele tumulto, aquela comoção na alma de Calbart. E a carta aos Romanos tem esse efeito histórico na experiência da salvação ou na experiência de convicção de fé de homens eminentes que deixaram legados de fé para a cristandade. Paulo expõe sua libertação do jugo pesado do legalismo e do seu preconceito racial, religioso. Agostinho foi libertado da sua devassidão moral, foi libertado das trevas e levado para a luz. Lutero foi libertado do medo, do pecado e da frustração de sua justiça própria. Wesley foi libertado de sua tradição, de seu medo da morte, da sua salvação pelas obras. E Calbart foi libertado de sua convicção equivocada de que o ser humano tem alguma suficiência para sua própria libertação. Em 1918, ele rompeu com o liberalismo teológico quando editou o seu comentário da carta de Paulo aos Romanos. São testemunhos, meus irmãos, que atestam o poder libertador da palavra de Deus. Esses homens eram homens piedosos, procuravam a salvação, entendiam que precisavam de uma conexão mais próxima com Deus, e eles trilharam um caminho árduo, lutaram uma luta exaustiva, mas encontraram a liberdade e a salvação na graça de Jesus, simplesmente. Talvez seja muito mais simples do que você está pensando, mas requer um quebrantamento talvez maior do que você se dispõe. O que te aprisiona? Será que é o teu passado? Será que é a mente do nosso tempo, a mente do nosso século, a devoção incondicional a Mamon? Será que são os teus medos? Será que são os teus preconceitos? Esses últimos dias temos visto como o preconceito racial tem um poder avassalador de aprisionar as pessoas. O que te aprisiona? Tua tradição religiosa, talvez? Tuas convicções que não podem mudar? Tuas verdades indiscutíveis e inegociáveis? As quais podem ser simplesmente comodidades ou conveniências. Quem sabe se você colocá-las em xeque diante da realidade da graça? Seja qual for a tua prisão, o Evangelho te liberta. O Evangelho te liberta para servir no reino. E só homens e mulheres livres podem servir no reino. Lutero, no seu comentário aos Romanos, ele diz assim: esta epístola é realmente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, sendo digna não apenas que todo cristão a conheça de coração, palavra por palavra, mas que se ocupem diariamente com ela, como o puro pão diário da alma. Seu conteúdo jamais pode ser esgotado. E quanto mais nos dedicamos ao seu estudo, mais preciosa se torna e mais saborosa fica. Palavras de Lutero em seu comentário aos Romanos. Eu quero te incentivar hoje a ler a carta de Paulo aos Romanos, mas leia com os olhos da verdade que liberta. E certamente você vai encontrar a liberdade, aquela liberdade que Jesus nos incita também a procurar. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe. Boa leitura. Fica na paz de Jesus.